Expecto Patronum! Mamma mia, mamma mia! The final frontier. Fala galera, tá começando o 4 Lados Podcast. Eu sou o Lucas Escada e aqui comigo hoje eu tenho o João Vitor. E aí pessoal, tudo bom? E o Vitor, a dupla sertaneja, aqui comigo hoje. Vitor e João Vitor. Nossa, que engraçado, cômico. Eu sei. Hoje a gente vai falar de um tema muito conhecido. A gente vai falar sobre Harry Potter, tanto o livro quanto o filme, e o quanto isso é importante pra gente e pra cultura pop. Vamos pegar então da primeira fase da história, o primeiro filme, o primeiro livro, certo? Isso Acho que aí. todo mundo conhece a história do Harry Potter, já sabe pelo menos o contexto. Pra quem não sabe, ele é um garoto que é um bruxo, ele não sabe que é um bruxo. E de um dia pro outro, os poderes deles começam a se manifestar e vem um gigante resgatar ele e levar pra Hogwarts, que é uma grande escola de bruxaria na Inglaterra. A história se passa toda ali na Inglaterra. E daí pra frente ele vai estudando e vai descobrindo segredos do passado dele, vai descobrindo que ele é o grande alvo de uma profecia, e entre outras coisas na história. Você é um bruxo, Harry. Eu sou o quê? Um bruxo. E vai ser um bruxo de primeira assim que tiver treinado um pouco. Não, o senhor se enganou. Sabe, eu não posso ser um bruxo. Eu sou o Harry. Só Harry. Bem, só Harry. Nunca fez nada acontecer. Algo que não pudesse explicar quando estava zangado ou assustado. Eu acho que na altura, quando foi lançado o primeiro filme, a gente já tinha 4 livros. Mas, a meu ver, esses 4 livros não tiveram tanto impacto quanto tiveram o primeiro filme. E aí sim a gente começou a voltar nossos olhos para essa história que também era escrita. Também podia ser consumido como livro. E tipo, Mas, Lucas, sim. geralmente não é assim que funciona. Os filmes baseados em livros geralmente popularizam muito mais a série de livros, assim. Sim, isso acontece, mas existem aqueles exemplos dos que já ficaram famosos antes dos filmes. O próprio Dan Brown é um exemplo disso, cara. Quando Eu vou reforçar a tese do Lucas pelo orçamento, pela bilheteria que teve o primeiro filme. Exato. E foi, quer dizer, quase um bilhão de dólares, 970 milhões aproximadamente. Então, para um primeiro filme, foi uma arrecadação enorme. Foi de uma história assim, inédita. Era algo inédito. Eu lembro de uma promoção que a Coca-Cola fez, eu lembro até hoje, velho. E quem tinha que escrever uma carta e mandar, né, pra Coca-Cola, e a carta mais criativa ia ganhar um passeio pelo castelo, pelo cenário do castelo. Só que a propaganda que a Coca-Cola fez era Hogwarts assim, com os trovões caindo do lado, tudo escuro. Eu achava que era um filme de terror. Eu fiquei uns 2 anos achando que Harry Potter era filme de terror, velho. Tinha um castelo e um raio caindo assim do lado. Poxa. Mas depois eu vi que não era. Depois que eu realmente vi o filme. Bom, Harry Potter e a Pedra Filosofal foi lançado em novembro de 2001. Nós temos aí já 14 anos. Completou recentemente. O filme, né? O filme, no caso, quando o filme foi lançado. Sabe o que eu mais lembro dessa época do filme do Harry Potter? Videocassete. Caraca, é verdade, fita VHS? Do VHS, eu tinha do primeiro e do segundo filmes, a partir do terceiro foi lançado em DVD. Eu acho que o terceiro eu ainda vi em VHS, cara. Eu não cheguei a ver, não. Eu cheguei a ver. No finalzinho ali da vida do VHS. Eu só vi o 1 e o 2, o terceiro já começou até a chegar nas locadoras e tal, em DVD, e eu lembro que eu já aluguei várias vezes. Não, já tinha chego em DVD. Na época que eu não sabia direito o que era internet ainda. Eu acho que Harry Potter, cara, ele
fez coisas boas das duas mídias, né, das principais mídias dele. Ele criou novos leitores, assim como ele criou novos viciados em cinema, cara. E eu também sou um desses. Boa parte do CNERD, de acompanhar tudo que sai hoje, velho, vem por causa de Harry Potter, que foram 10 anos acompanhando cada lançamento, 10 anos com vontade de ir no cinema e nunca ir, algo que acontece até hoje nos filmes que eu nunca vou ver. Então ele também teve isso, ele mostrou coisas novas, ele mostrou uma nova forma de fazer filmes, pelo menos para mim. Uma coisa que me impressiona muito, tanto nos livros quanto nos filmes, foi a rapidez de lançamento. Porque nós tivemos aí, o primeiro livro foi lançado em 97, foi publicado em 97, e o primeiro filme saiu em 2001, e o tempo que levou para que a saga fosse concluída foi um tempo muito rápido, fazendo um comparativo, por exemplo, com Game of Thrones, que está aí ainda para lançar o sexto. E quero dizer assim, tudo bem que são ramos diferentes, um é série, outro é filme, mas o embasamento é de livros, e os livros, os dois são obras-primas. Então, isso pra mim, eu acho algo que parece que ela pensou na história e foi escrevendo, e dali desempacou o negócio e seguiu. A J.K. Rowling, ela teve foco. Ela soube planejar a história. Por mais que ela tivesse começado e não tivesse todos os mínimos detalhes planejados, ela tinha pelo menos uma ideia geral. Isso ajuda muito. Ela teve foco, só não teve apoio no começo, porque várias e várias editoras rejeitaram o livro dela. E eu penso no pesadelo que eles têm até hoje, na perda de bilhões de dólares. E deve ser muito triste. Normal. Isso é normal em caso de sucesso, velho. Porque você imagina, os Beatles, as gravadoras que rejeitaram os Beatles também. Hoje fazem tudo, cara. Pesadelo eternamente. Não por acaso todo mundo ali é da Grã-Bretanha. Exatamente. Harry Potter, apesar de eu ter visto desde o início. Sim, na época eu até vi o primeiro filme, gostei muito. E eu acabei vendo não na ordem certa, sabe? O Câmara Secreta eu vi depois do Ordem da Fênix, pra você ter ideia. Nossa mãe. Período curto de tempo. Bom, o que acontece no primeiro livro, primeiro filme, é aquela história de origem básica. A gente conhece o Harry, conhece de onde ele vem, sabe que ele é órfão, que ele mora com os tios e que ele é um bruxo. A gente vai com ele para a escola de bruxaria, onde ele faz amigos, conhece um monte de coisas novas, um monte de coisas mágicas. Uma delas é a Pedra Filosofal, que dá nome ao título. Né? Uma coisa que eu acho muito bom, não sei do livro, né, que eu não li o primeiro, mas no filme ele faz algo muito bom que, como o Harry é tão leigo no assunto quanto a gente, né, que tá vendo o filme, ele apresenta muito bem aquele universo que está sendo criado. Está sendo mostrado, no caso. Sim, isso é verdade. Sim, ele parece que ele vai descobrindo o universo mágico junto com a gente que está assistindo. É realmente muito fascinante. Principalmente aquele comecinho do Beco Diagonal e o Hagrid mostrando tudo. Ele escolhendo a varinha, essas coisas assim. São detalhes muito bons. E o jeito que a Rowling construiu esse universo, se parar pra pensar, ela fez assim. Ele é muito parecido com as coisas que nós estamos acostumados. Você tem uma data certa para começar na escola, você tem uma lista de material para você comprar, você tem prova para fazer. Não é uma escola só de magia, é uma escola onde você tem notas, você tem que passar de ano. Embora em Hogwarts eu não conheça nenhum repetente, né? As famosas não. É mesmo. Ela nunca cita nenhum repetente em Hogwarts, isso seria estranho. Porque eles estão mortos no processo. O filme foi dirigido pelo Chris Columbus, né? Só que quem estava cotado para fazer essa direção era o Steven Spielberg. Sim. E eu penso, teria sido uma merda se tivesse sido Spielberg, por incrível que pareça. Porque ele queria fazer uma animação, ele queria juntar os dois primeiros livros em um filme e fazer uma animação. Não um live action, né, como foi feito. E a franquia, os filmes seriam muito diferentes do que a gente conhece hoje. Talvez tivesse ficado bons, mas eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que não teria feito tanto sucesso igual foi feito com live action, porque na época já tinha até mais ainda um certo preconceito com animação, ainda mais que não seja da Disney, não?
Não, sim, com certeza. Aqui um detalhe sobre o Chris Columbus, que ele falhou miseravelmente em trazer uma outra série de livros pro cinema, né? É, Percy Jackson. Eu ia falar dela. E ele tentou o segundo também, pelo que eu vi aqui. Não, o segundo não é dele. Não é, a direção Mas não é dele. Eu acho que ele tá na produção só. O HP, eu penso que o Chris Columbus apresentou algo inovador. Um filme inovador. E se não tivesse sido ele, talvez seria mais do mesmo. Mais das animações que a gente já estava acostumado. Mais dos filmes, dos roteiros que a gente já estava acostumado. Então eu gostei do jeito como ele dirigiu o primeiro e o segundo filmes. Mais o primeiro do que o segundo. O primeiro filme, cara, ele tem, literalmente falando, né, aquela magia. Aquela coisa nova, né, de encher os olhos pra uma... Como eu tinha até comentado antes, um elemento novo abordado de uma forma diferente, velho. Fora que todos os efeitos, todas as construções, é uma obra-prima do cinema, cara. Você vê o primeiro filme até hoje, ele já tem quase 15 anos, é um filme que desce facilmente em questão de história, em questão de efeito especial. As histórias dos dois livros são assim, elas são complexas dentro de cada pedaço, dentro de cada ano da história, né? Você juntar as duas em um só, você ia perder muito mais informação, você ia perder muito mais coisa. Na questão de elenco, algumas curiosidades são que, por exemplo, quem foi cotado de primeira para ser o Harry foi aquele menininho do filme do Sexto Sentido. Aquele loirinho, que eu não sei o nome do ator. Haley Joel Osment, se eu não me engano. Isso, exato. Olha, eu não sei se ele faria um bom papel como Harry. Eu acho que o Daniel fez de forma magnífica. Então eu acho que não ia precisar de muito esforço, não. Hein? Pra quê? Pra ser melhor que o Daniel Radcliffe? Cara, eu não acho o personagem do Harry muito expressivo, sabe? Cara, uma coisa eu tenho que concordar. Os Harrys do livro e do filme, eles são um pouco diferentes, entendeu? O Harry do livro é irritante, cara. É irritante. O João Vitor deve concordar comigo. Ele é chato de irritante. Uma diferença também do livro pro filme é que... Vamos lá. Bom, na capa é nítido, o Harry tem a cicatriz no meio da testa. E nos filmes ela fica, parece que andando. Tem cenas que ela tá mais pra direita, tem cenas que ela tá mais pra esquerda. Inclusive parece que o Voldemort no quarto filme tava bêbado quando ele voltou à vida. Porque dá uma mexida ali, se você parar pra analisar. O ator que fez o Hagrid, que no caso é o Robbie Coltrane, ele foi o primeiro ator a ser escalado pros filmes. Então... Sério? Sim. Foi o primeiro ator a ser Sério, escalado. E que convenhamos, né? Que casting pra série dos filmes, né, cara? Pois Muito... Parece que a maioria dos atores ali parece que foi feita pra aqueles personagens, cara. Não só o trio principal ali, mas os outros também, os coadjuvantes. É isso aí, eu acho que o primeiro filme teve, né, a missão de apresentar esse universo pra todo mundo que não tinha lido os livros ainda. Eu acho que ele conseguiu, de forma excepcional, de forma a garantir as continuações. Isso que era importante pra Warner, né? Vamos então ao segundo? Vamos sim. O segundo filme, o segundo livro. O livro é muito bom, mas o filme ficou a desejar. Sério? Eu não gosto do segundo filme, cara. Eu gosto, mas com ressalvas. Eu não acho que foi ruim, porém poderia ter sido melhor. Professora, será que não podia nos contar sobre a Câmara Secreta? Pois muito bem. Bom, todos sabem, é claro, que Hogwarts foi fundada há mais de 1000 anos pelos 4 maiores bruxos e bruxas da época. Godric Grifinória, Helga Lufa-Lufa, Rowena Corvinal e Salazar Sonserina. 3 dos fundadores conviviam em perfeita harmonia, mas um deles não. Adivinha quem era? Salazar Sonserina queria ser mais seletivo em relação aos alunos admitidos em Hogwarts. Ele achava que o ensino da magia devia ser somente para famílias inteiramente mágicas. Em outras palavras, sangues puros. Incapaz de dissuadir os outros, ele decidiu abandonar a escola. E, de acordo com a lenda, Sonserina havia construído uma câmara escondida neste castelo conhecida como a Câmara Secreta.
Logo antes de ir embora, ele selou a câmara. Até que chegasse a hora de seu legítimo herdeiro voltar à escola. Somente o herdeiro seria capaz de abrir a câmara e libertar o horror que lá havia. E ao fazer isso, expurgar a escola de todos aqueles que, segundo Sonserina, não fossem dignos de estudar magia. Quem nasceu trouxa? Bom, naturalmente a escola foi revistada várias vezes. E nenhuma câmara foi encontrada. Tem um negócio interessante com relação ao título, né, dessa segunda parte da história. O original, tanto o filme quanto o livro, né, Harry Potter and the Chamber of Secrets, que a tradução literal seria a Câmara dos Segredos, não a Câmara Secreta, como ficou. Eu não sei se acharam que a Câmara Secreta tinha mais apelo ao público, alguma coisa assim. Mas faz sentido também, né? Porque ninguém sabia onde ficava aquele negócio. Ah, mas dá pra interpretar dos dois modos. Ela tanto tem segredos quanto é secreta, né? Mas eu acho que eu sei. Talvez seja por causa do modo de pronunciá-lo. Se você falar assim, Harry Potter e a Câmara dos Segredos. Harry Potter e a Câmara Secreta. Acho que dá mais... sabe? Tem mais apelo, né? Tem mais apelo da galera. O segundo filme, ele continua com aquela magia, com o mesmo clima do primeiro. Né? Por ser a mesma equipe, a mesma produção, mesmo diretor, mesmo produtor, mesmos atores. E vocês tá bom. Vocês sentiram falta de alguém do elenco no segundo filme que apareceu no primeiro e não apareceu no segundo? Cara, agora Não, que você falou, tô não que eu tentando lembre. pensar, mas eu não lembro não. Então, eu também não senti. Eu A acho única pessoa que sentiu falta foi a Amanda. Porque a professora de quadribol apareceu no segundo filme, a Zoe Wanamaker. Ela não apareceu no segundo porque ela disse que o salário dela era baixo. Eu não senti falta dela. A única pessoa que sentiu falta foi a Amanda mesmo, que deve ter sido, que ela chega e fala bom dia, Amanda. Ela tem alguma coisa, porque ela não dá bom dia pros outros alunos, mas É verdade. fica aí essa curiosidade básica que realmente não faz muita falta. Desculpe, mas não faz. Não faz sentido, cara. É verdade. Ela aparece no primeiro filme, né? Na cena das vassouras lá. E ela chega e fala bom dia, Amanda, mas tem um monte de aluno ali. Por que só a Amanda ganha bom dia? O que ela tem contra os outros e a favor da Amanda? É verdade. Interessante. Falando em as aparências enganam agora, a atriz que interpreta a Murta que geme tinha na época do filme 37 anos. Olha, Não. olha, Cara, procurem acredite. lá, olha direitinho, vê o filme de novo. Que Não, vocês quero vão. não. É capaz de eu achar uma Susan Boyle. Quero não. Ainda mais Boyd. Não, hoje ela... não, é isso mesmo. Hoje ela tem 50 anos. Sim, Shirley Henderson tem Caraca. 50 anos, tinha 37 na época que gravou o filme. Caraca, que doideira, né? Eu não sei se é a maquiagem, eu não sei se é a caracterização. Não sei se... Não, ela era um fantasma ali mesmo. eu não sei Por isso que ela tinha ela tão velha. E ela aparece depois também. Ela aparece, se não me engano, no Cálice de Fogo. Né, no Cálice de Fogo, acho que no último também, não? Mas aí já é outra atriz, não é mais ela. Ela foi escalada pra esses dois. Câmaras Secretas e o Cálice de Fogo. O que o segundo filme fez foi dar um tom levemente mais, não sombrio, né, mais maduro do que o primeiro filme. A paleta de cores estava mais escura, o cenário estava mais escuro. A própria história da expulsão do Hagrid, da morte do Tom Riddle, que também foi abordado, foram temas novos pro Harry Potter. E também, né, a Horcrux, que nós só descobrimos lá no sexto filme, que é uma Horcrux mesmo. Que é o Diário de Tom Riddle. Desde aí a gente já tinha conhecido uma Horcrux, tema recorrente até o final da história, só que a gente não sabia. A gente foi levemente enganado pela J.K. Rowling desde o começo. Fomos trollados por uma história já planejada
bonitamente. Essa mulher é genial, cara. É genial. E o bom do Harry Potter é isso. Sempre tem um detalhe lá no começo que liga com o final. Ela planejou isso, cara. Vamos por talvez o melhor filme. Ele foi o primeiro e único filme dirigido pelo Alfonso Cuarón. Na minha opinião, foi o melhor filme da série. E uma curiosidade desse filme, na verdade, não é do filme em si, mas do elenco. Antes de começarem as gravações, o Alfonso, que é o diretor, pediu para que o trio principal fizesse uma redação. Cada um contando, explicando, apresentando o seu próprio personagem. E aí você percebe que eles foram feitos para o papel, porque a Emma Watson, que faz a Hermione, entregou uma redação de 16 páginas, o Daniel Radcliffe de 1 página e o Rupert esqueceu o que tinha que fazer. Então é aí que você tira que eles nasceram para isso. Querendo ou não, cara, eles sabiam o que eles estavam fazendo. Professora Trelawney? Ele vai voltar esta noite. O quê? Esta noite, aquele que traiu seus amigos, cujo coração carrega um assassinato, irá se libertar. Sangue inocente será derramado e o servo e seu mestre irão se reunir uma vez mais. Desculpe-me, querido. Você disse alguma coisa? Não. Nada. O Prisioneiro de Azkaban, o filme é de 2004. Ele tem um gap aí de 2 anos, né, da Câmara Secreta pro Prisioneiro de Azkaban. Se a gente parar e ver, o mundo tinha mudado muito de 2002 para 2004. Vocês entendem? Muita coisa tinha mudado. Essa virada de século foi muito revolucionária, talvez uma das mais, se não a mais, por causa dessa tecnologia, no sentido tecnológico mesmo. Foi. E essa mudança de diretor na franquia, como a gente estava falando, foi bom para trazer sangue novo pro Harry Potter. Para trazer magia, mais magia da história. Eles mudaram desde o logotipo do filme até a trilha sonora, também saiu o John Williams nos primeiros filmes, para trazer uma coisa nova, para trazer algo que ainda era Harry Potter, mas era ali para a faixa de idade que estava acompanhando Harry Potter, que estava crescendo com a saga. Mas então, faço uma pergunta a você. Você acha que esse fato de ter sido uma virada muito grande pela época e por terem sido praticamente 2 anos, você atribui isso ao fato do filme ter sido o que menos arrecadou de todos? Ou o que você atribui a isso? Porque ele arrecadou aproximadamente 790 milhões, foi o de menor arrecadação de todos, e é o que eu considero ser o melhor. Teve um enredo muito bom, um roteiro muito bom. Cara, eu acho que em parte isso teve culpa sim, entendeu? Eu acho que se fosse assim, Transformers não ganharia tanto dinheiro, né? Explique seu ponto de vista, Vitor. Vamos dizer que o visual sombrio que o terceiro tem, ele, vamos dizer, afastou muitas que eram jovens, falou, não, acho que a pegada tá muito pesada, tá muito sombria pra mim. Eu mesmo, na época, acho que eu não gostei tanto do filme, por causa dessa pegada. Se a gente pegar, cara, 2004 foi um ano que teve muito filme que a gente conhecido, né, lançado no cinema. Teve Homem-Aranha, teve Os Incríveis, teve Dia Depois de Manhã, teve Paixão de Cristo, uma cacetada de blockbuster, né? E esse foi um dos poucos filmes da série que foi lançado no verão americano. Ele foi lançado em maio lá. Talvez isso também tenha influenciado. Tinha tanto filme para ver, tanto filme infantil, eu esqueci um pouco de ver Harry Potter. De se ligar no Harry Potter, estava lançando também. O que o Vitor falou sobre ter modificado o tema, eu já digo que comigo foi o inverso. Isso me segurou mais a atenção, porque eu vi que estavam amadurecendo a história e também todos os personagens que
sabe, tinha uma trama maior por trás de tudo. Depois teve mudança radical também, se vocês pararem pra pensar no vestuário, porque a roupa deles mudaram, eles não ficaram usando tanto uniforme quanto nos outros dois. Eles estavam sempre mais de roupa casual, de, sabe, comum mesmo. Isso foi uma ideia do próprio diretor, se eu não estou enganado, porque ele queria que eles fossem vistos de uma forma mais humana mesmo, mais, sabe, mais normal, de cotidiano. Trouxa. Foi sim. Isso pra mim foi um tópico legal, cara. Porque eles moram na escola, eles não são escravos, entendeu? Então eles usavam aquelas roupas, de um jeito ou de outro. Coisas que o filme fez bom, cara. Que representou bem na tela. Os Dementadores, acho que ficaram muito bem representados. Cena do trem me deu pânico. Fiquei cagando. Nossa. Eu tenho... Bobear tem medo até hoje, rapaz. É muito foda, né, cara? No livro é muito mais suspense aquela cena, né? No filme, ele é mais terror, cara. É mais pra botar medo mesmo. Sim. Pra mostrar, ó, isso aqui que é um dementador. É isso aqui que vai te dar dor de cabeça. E o próprio... No trailer mostrava essa cena, Lucas? Eu acho que mostrava eles voando só. Assim, na cena mais por isso, final do pacote. Muita coisa vista pelo trailer, ou as primeiras pessoas que vêm, depois que eles falham, ai, que filme assustador, não sei o que. Deve ser isso também que afastou, ou também o assunto da arrecadação. Uma informação triste a respeito desse filme é que na transição da gravação do segundo para o terceiro faleceu o ator que fazia o Dumbledore dos dois primeiros, o Richard Harris. Eles precisaram... Oi? Ele chegou a gravar alguma cena do terceiro filme? Não. Não, ele pediu, ele estava internado e ele pediu para que não fosse substituído ainda, porque ele garantiu que iria melhorar, mas ele acabou falecendo. E ele substituiu. Caraca, não teve jeito, né? Foi o Michael Gambon quem substituiu ele. Claro, a gente lamenta quando um ator desse porte acaba indo embora, porque o Richard Harris, cara, ele era um ator respeitadíssimo. Ele era cavaleiro da realeza britânica, entre outras coisas. Só que a troca dos atores para fazer o Dumbledore, ela caiu bem no filme. Pelo destaque que o Dumbledore ia ter, sobretudo no sexto filme. A gente não imagina o Richard Harris lá na cena da caverna. Então, não imagina ele lutando. Nesse quesito de atuação, eu acho que os dois foram bem para a época de cada um. O que eu contesto a respeito do Michael Gambon, que foi o Dumbledore a partir do terceiro filme, não foi pela atuação dele, foi pelo aproveitamento que os diretores a partir dali tiveram dele. Por exemplo, ele no terceiro filme teve uma atuação magnífica. Ele foi um Dumbledore foda. Mas no quarto filme ele foi uma junção de berros, gritos e meu Deus, o que Dumbledore é aquele? Na minha opinião. Isso, ele tava bem caricato no quarto filme, né, cara? Sim, ele não parecia o diretor de uma escola há tantos anos, um cara mais foda do mundo de bruxaria e magia. É, realmente. E uma curiosidade sobre o ator é que ele nunca leu os livros. Ele disse uma vez em entrevista que ele não via necessidade de ler, porque todas as informações que ele precisava sobre os filmes, sobre a série de filmes, estavam no roteiro. Agora eu faço a pergunta, e se ele tivesse lido, o quão melhor ele poderia ter saído? Ah, com certeza. Com certeza. Eu mandei uma tirinha aí pra vocês que mostra eu bastante. vi, eu tô segurando pra não rir aqui. A diferença do Harry do pro quarto filme. Cara, eu não lembro nem um pouco. Eu não lembro nem um pouco desse antigo. Parece Papai Noel da vida, né? Magro. É verdade. Papai Noel. Sabe, ele parece bem aquela caricatura de Papai Noel de filme norte-americano mesmo, de rosto. Parece, né? Pior que a segunda ator, eu só lembro dele fazendo pose de cansado no filme, velho. Cara, procura Um Milagre na Rua 34, velho. Aquele filme de Natal antigaço. Você vê o Papai Noel de lá. Até o oclinho de meia-lua ele tem igual ao do Dumbledore. Caraca. Vamos indo agora então. Quarto filme, quarto livro.
sonoros! A gente vinha numa crescente interessante da saga, tanto em livro quanto em filme, que era essa transição, né, do segundo filme, que era mais sombrio, pro terceiro, e o quarto, ele teve a função de expandir o universo. Essa foi a função do quarto. A gente vê muita coisa mais empolgante no livro. A gente tem desde a Copa de quadribol, nossa, desde a Copa de quadribol as novas escolas de bruxaria que são apresentadas. Harry Potter e o Cálice de Fogo nada mais é do que a representação do torneio Tribruxo, correto? Isso, as escolas vêm pra Hogwarts porque vai ter torneio tipo Tribruxo. Nossa, eu tô ruim hoje. Tribruxo. Vai acontecer o torneio Tribruxo. Que é um... Inclusive, eu escrevi na minha anotação Tribruxo. Mas é quando vai acontecer o torneio Tribruxo, que é aí uma grande competição entre essas escolas, que acontece uma vez a cada século, um negócio assim. Uma vez a cada milênio, por aí. Coincidentemente caiu na época do Harry, né? Porque enfim. E isso é interessante também, porque para esse torneio, um torneio que envolve 3 bruxos, um de cada escola, e o nome do Harry acaba também sendo sugerido como... Sugerido não, acaba surgindo um quarto participante, o segundo participante de Hogwarts. Ele não tem nem idade, nem a capacidade para participar. E daí começa a desenvolver a história. Mas eu acho que o Cálice de Fogo é o que tem mais ação, né? Depois do último, né? Tem. Porque acontece muita coisa em pouco tempo. Né? Tanto que Eu senti. Eu acho que vale pra você também, no dia que você leu, mas parece que o quarto livro eu achei que corta bastante coisa do livro, não corta? O filme corta do livro? Em comparação aos outros. Eu acho que eu senti isso, sabe? Corta subtrama, corta personagem. Isso tem até uma explicação do ponto de vista de direção, porque o roteirista queria repartir o filme em 2. Esse pensamento de divisão de filmes não foi só em Relíquias da Morte, foi a partir daí. Ele queria fazer a divisão justamente por ser um livro grande, ter um conteúdo amplo, mas o diretor achou que para a época não serviria e resolveu manter. Disse: eu consigo comprimir o suficiente para caber em um filme só. E assim foi. A minha maior frustração com esse filme é a Copa de Quadribol, a final da Copa de Quadribol. Cara, por quê, velho? Mais 5 minutinhos de filme só pra mostrar ali o final, cara. Meu. Não é? No livro é muito legal a descrição da partida da final. Realmente te dá a sensação de você estar vendo um campeonato mundial do esporte. Mas no filme não, você só vê os jogadores chegando assim. Tá bom. E um desses jogadores é Victor Krum, o Bambambam do filme, que de Bambambam no livro não tem quase nada, né? Mas... É só nome. Então, uma curiosidade, algo... Olha, Victor Krum tem exatamente 2 falas no filme inteiro. Ele diz exatas 20 palavras. Contadas. Já fala mais que o Darth Maul do Star Wars. Desse ponto de vista ele tá bem. Você falou, João Vitor, que o filme ia ser dividido em 2, não estava sendo cogitado para ser dividido em 2. E o título, né, desses filmes seriam Harry Potter e o Cálice de Fogo e Harry Potter e o Torneio Tribruxo. Seria o título da segunda parte. E também era o título... Caraca! O quê? Era tão grande assim, Lucas? Não é que era grande, mas era o que acabasse sendo o foco da segunda parte, entendeu? Talvez no primeiro eles iam mostrar o Harry sendo escolhido, talvez o clímax fosse ali na primeira tarefa, né, contra os dragões. Aí depois seria a segunda parte das 2 tarefas. Como eu estava dizendo, esse título, Harry Potter e o Torneio Tribruxo, que ia ser a segunda parte, era o que a J.K. Rowling estava cogitando quando ela estava escrevendo o quarto filme, o quarto livro, aliás. Então até isso também foi sugestão dela, usar esse título. Mas acabou não sendo, nem pro livro nem pro filme. Esse filme foi dirigido pelo Mike Newell, ele responsável pela direção somente dessa parte da trama toda dos 8 filmes. No 5º ele já é substituído também. Eu acho que ele podia ter feito muito mais.
Foi um filme de cortes. Você vê que pula muito de cena, assim, de enredo mesmo. De uma hora tá uma coisa, outra hora é completamente diferente. Isso já existe, mas eu acho que no quarto aconteceu demais. Isso acabou prejudicando um pouquinho. O McNeil, cara, ele não trouxe nada novo pra direção do filme. Você vê, o Quaron, do terceiro, ele trouxe aquela ponte. Aquela pontezinha, os personagens passam ali em Hogwarts, que foi até o final. Até o último filme aparece ela. Virou cenário, né? O McNeil não, ele só reutilizou as coisas. Só reutilizou. Então acho que por isso, por essa falta de inovação, quando eu vi a primeira vez, eu considerei o filme meio fraco. Depois eu vi que ele é melhorzinho. A gente revendo ele, a gente tem uma segunda melhor impressão do que a primeira. Mas foi um bom filme no geral. Foi um bom filme. Tem também, não sei se vocês se lembram, vocês provavelmente irão se lembrar das gêmeas Padma e Parvati, que nos filmes não tem nada de gêmeas, só nos livros. Tem uma diferença bem... que o livro foca um pouco nisso, é que as duas, apesar de serem gêmeas, porque tem toda aquela coisa, né, de que gêmeos são iguais em tudo, são parecidos, assim, fisicamente, sabe? E nos livros elas são enviadas a casas diferentes. A Padma vai para Corvinal e a Parvati vai para Grifinória. Sim, sim. O diretor, não sei que louco que deu, não, são gêmeos, pra que fazer isso? Pra que fazer o Chapéu Seletor fazer isso? Porque afinal de contas o Chapéu Seletor nem aparece mais a partir daí, né? Ele só tem a aparição dele no primeiro e no segundo filmes, é isso mesmo? No último também, rapaz. No último ele aparece. Mas enfim, nada é relevante. Não, nada relevante. É só pra dizer, entendeu? Só pra despedir do Chapéu Seletor. E no filme as duas gêmeas são da Grifinória. Não tem essa divisão. Então tá aí um cortezinho que poderia ser algo interessante de se explorar. Eu não tô lembrando quais são os personagens. São as gêmeas que vão ao baile do torneio com o Harry e com o Ron. Aquelas indianas lá. Isso. A audição para interpretar Cho Cho Chang teve com a participação de mais de 3.000 garotas. 3.000 moças para fazer a interpretação dela. Isso porque elas queriam beijar o Harry, porque seria o primeiro beijo dele nos filmes. Olha que lindo. Romance. Falar em Xoxanga, eu lembrei do namorado dela, né, no quarto filme, que é o Robert Pattinson, Cedrico. Pra quem não sabe, é o glorioso vampiro que brilha no escuro, Edward, do Crepúsculo. Eu prefiro não ter essa referência dele. Infelizmente a gente tem, né, cara? Né? Aí depois que ele acaba morrendo no filme, a Xoxang. Que nome. Fica a gamadinha do Harry Potter. E ao final do filme nós temos aí a ressurreição de Lord Voldemort na forma humana. E apesar de a cirurgia de plástica de nariz dele ter surtido efeito 100% top 10, tivemos uma outra diferença em relação aos livros, que no livro desde sempre o Voldemort é citado como tendo olhos vermelhos flamejantes, e no filme não. Nesse filme ele volta com olhos azuis. E vai até o final assim. Eu achei que fez mais sentido na adaptação, cara. Ele vir desse jeito. Isso foi um pedido do ator que fez o Voldemort, que é o Ralph Fiennes, porque ele disse que os olhos eram parte importantíssima da interpretação dele, e que se alterasse isso graficamente por efeitos quaisquer que fossem, iria atrapalhar na interpretação dele. Ele pediu para manter os olhos dele mesmo. E eu não achei que ficou ruim de tudo, eu acho que é uma diferenciação, mas que não fere a trama. Eu achei o visual dele incrível, cara, pro filme. Eu só não gostei dessa parte do nariz mesmo. Ele sem nariz é estranho. Por que, João? Sei lá, ele fica meio... Ele já é careca, já é com expressão vazia, ainda fica sem nariz, ele meio que parece, sabe? Não sei, mas ele dá um visual de que ele... parece que tá transcendendo a humanidade, ou tentando pelo menos, sabe? Eu gostei Interessante ponto de vista, cara. Interessante. Eu gostei da parte da ressurreição dele mesmo, lá do caldeirão, e ele voltando. E assim, tipo, aí aquele manto negro vai cobrindo ele. Eu gostei bastante disso.
No livro realmente dá medo, velho. É muito macabro o ritual. Sim. Você realmente vê que o negócio tá ficando pesado. Qual a Ai, diferença Lord do livro pro filme? Não, é mais a diferença de ambientação. Como no livro é descrito, né, e a gente vê pelo ponto de vista do Harry, a gente tem mais medo, porque o Harry tem mais medo. Ah, tá. No Rapaz, filme. mas aquela faca que o cara usou era afiada, hein? Porra. Temos no final a morte do nosso ilustre Cedrico Diggory. Aliás, gente, Edward Cullen. só vocês pensaram que foi uma aparição meio oi? Porque quem era Cedrico Diggory até Prisioneiro de Azkaban? Ninguém, eu não lembro. Eu E lembro do nada dele, ele mas eu acho que eu aparece lembro dele no primeiro. Não, ele não é nem citado, cara, antes. Do nada ele aparece sendo o bambambam da escola, o favorito. Tipo assim, como? Eu acho que faltou contexto aí, não? A Rowling, desde do primeiro livro, ela cita alguns outros personagens. Ela cita Lila Brown, que só vai aparecer no sexto filme. Cita as gêmeas, Parvati e a Padme, como a gente estava falando. Só que realmente o Cedrico não tinha falado nada. Eu acho que ficou meio vazia essa parte, essa aparição dele. Porque tinha alguém tinha que morrer. Entendeu? Exatamente. Podemos ir pro seu resumo sobre a Ordem da Fênix. Do livro e quinto filme. Que tem a minha personagem feminina preferida. Vamos chegar nela. Exato, né? Vamos puxar aí. Um negócio que eu lembrei agora. No quinto filme, o Harry vê os testralhos. Né, aqueles cavalos do mal lá, pela primeira vez. Eles não são do mal. Eles são estranhos. Né? São criaturas que só são vistas por quem já viu a morte. Exatamente. Algo assim. Descrição perfeita. Tipo, aí a gente pensa, é falado no livro, que é por causa do Cedrico. Mas ele não, os pais dele não contam? Não, eu acho ele que não... aí, talvez pela inocência, pela lembrança. Mentalmente, a gente não estava preparado para absorver algo que significava morte, né? Era um bebê, né? Ele nem lembra como que foi a morte, né? Porque ele tinha 1 ano de idade. Talvez seja por isso, porque ele não sofreu com isso, ele sofreu após isso. E o que contasse talvez Quer fosse dizer então que se lançasse uma magia de alterar memórias no réu e fizesse esquecer a morte lá do cara aí, do Edward Cullen, ele não ia ver mais esses bichos, esse cavalo morcego aí, cavalo lagarto? Boa pergunta. Cara, eu acho que não. Acho que não ia ver, não. O que você acha, João? Não sei dizer. Porque ele já vivenciou, mas ele esqueceu. Mas eu não sei se existe um método pra desfazer esse feitiço. Então, bem complicado de dizer. Vou mandar um Twitter pra Rowling perguntando. Ela responde rapidinho, hein? Aí eu mostro pra você. Sim, seu inglês medieval sabe. Então, esse filme, esse livro, A Ordem da Fênix, ele foi o maior livro da série. A edição brasileira teve exatas 702 páginas. Isso é muita coisa. E também acontece muita coisa no filme, no livro. Eles vão até no hospital, é citado. Só que o filme, ele ficou a desejar, na minha humilde opinião. O filme é o filme mais fraquinho da série. Eu tenho opinião dividida quanto ao quinto filme. Porque, do meu ponto de vista, ele tem boas cenas, mas ele deixou a desejar, como você disse. Então, assim, ele é o meu segundo menos favorito. E eu acho que... eu posso definir, João Vitor? Pode. Eu acho que é o que ele tem menos lenha pra queimar durante a progressão do filme. Ele parece que não vai engrenar em nenhum momento. O livro, ele trata de muito tema. Trata, assim, de temas mais adultos. Fala de morte, fala de abandono. O Harry fica depressivo o livro todo. Essa é a verdade. No filme também. Só que no filme, como eles cortaram muita cena mesmo, acabou ficando vazio. Como o Vitor falou, ficou sem lenha para queimar.
Retrata vários temas, sim, diversos, porém pro lado negativo. Tem a cena, no caso pro filme, no caso pro livro, que o Harry vai visitar o pai do Ron. O Arthur. Isso, o Harry vai visitar o Arthur Weasley no hospital depois que ele é atacado pela cobra. No filme isso não existe. E quando ele vai fazer essa visita, ele vê o Gilderoy Lockhart do segundo filme, do segundo livro. E que ele ainda tá lá piradão e tal, internado. Isso também foi cortado. Ele vê o Gilderoy e ele conhece os pais do Neville. Sim. O Neville Longbottom, que é chocante. Você realmente descobre o que aconteceu com os pais do Neville. Também já tinha sido citado que ele morava com a avó, sim, entre outras coisas. E você conhece os pais dele, vê que eles ficaram loucos. Eles foram torturados ali. Falando em Neville, ele é o maior quebra-galho da história dos filmes. Porque Sim. Tem um detalhe que eu realmente acho que peca, que os diretores pecaram, que foi o corte do Dobby nos filmes, a presença do Dobby, porque ele só apareceu no segundo e depois pra morrer no sétimo. Isso. Em todos os livros ele aparece a partir do segundo. É ele quem dá o Gelricho no quarto livro pro Harry na segunda prova do torneio. É ele quem conta sobre a sala precisa pro Harry no quinto livro. E isso tudo foi o Neville que fez. O Neville estava passando e pensando na sala precisa e ela apareceu para ele. E o Gelricho é porque ele era um estudão apto de herbologia. Então, eu te falo, cara. Pode falar. É verdade, né? Usaram ele. Vão cortar o Dobby. Vão diminuir os efeitos do filme para cortar orçamento. Cara, a única coisa que eu gostei ao cortarem o Dobby é porque eu não gosto do Dobby. Poxa, você não gosta? Como assim? Ele é tão fofo. Ele é um personagem muito... Ele é mais irritante que o Harry, velho. O Harry fica irritado com ele, pra você ter ideia. Ah, mas ele é irritante mesmo. Isso até no filme dá pra perceber pelo comecinho do segundo. Ele é bem, vamos dizer, expressivo. Ele tem os nervos à flor da pele, as expressões à flor da pele. Eu prefiro o Monstro do que o Dobby. Monstro é bravo. Mas isso aí. Como a gente falou, foi o filme mais fraquinho. Eu também achei o livro fraco em comparação com os outros. Eu fiquei desapontado quando o livro foi lançado. Esse foi o primeiro livro que eu peguei à época do lançamento. Que saiu e em pouco tempo saiu no Brasil e eu tava lendo. E eu tava esperando o que eu tinha lido nos outros livros. Sim. E não foi. Eu fiquei muito desapontado por causa disso. Não foi dessa vez. Isso. Não. Talvez seja por isso que eu gosto tanto do sexto livro que a gente vai falar daqui a pouco. Nós vamos entrar em briga aqui então. Mas o quinto filme foi dirigido pelo David Yates. Ele foi quem dirigiu todos a partir daí. E eu não sei, como eu já disse, nessa questão de direção, porque esse filme é um divisor de águas pra mim. Eu gosto e não gosto ao mesmo tempo. Eu acho que aquela cena, por exemplo, de ação do final do Dumbledore vs Voldemort foi boa, mas eu acho que o filme foi parado. Quando a própria Ordem da Fênix chega ali no Ministério, né? Aquela cena épica de mostrar um por um. Sim. Aquilo foi bem feito. Aquilo foi legal pra caramba. Mas, no geral, ele tem muito mais ponto fraco do que forte. E o David Yates, cara, ele era desconhecido quando ele começou a dirigir o Harry Potter. Sim, ele se fez a partir daí, né? Bem ou mal, mas ele se fez. Não que ele fosse inexperiente, ele era desconhecido. Eu digo assim, ele se fez num modo de fama mesmo. Foi aquele cara que dirigiu... Porque se dirigir um filme de Harry Potter, com certeza é ponto de referência pra qualquer um. Não, com certeza, cara. Não só dirigir, mas elenco, roteirista, enfim, qualquer coisa. Isso. Eu vou falar a quantidade de ator famoso, ator conhecido. A gente tem o Gary Oldman, que é quem fez o Comissário Gordon, né, no filme do Batman, do Nolan. Ele fez o padrinho do Harry, fez o Sirius. A McGonagall, a Meg Smith, também era uma atriz muito conhecida. A gente tinha um cast do elenco adulto muito bom. Mas o diretor, esses todos são ótimos, mas só existe uma perfeição, que é a Bellatrix Lestrange, por favor. Bellatrix Lestrange. Esse papel foi feito pra ela. Falando no elenco, só pra finalizar,
É claro que Bellatrix Lestrange é insuperável, mas tem uma personagem que apareceu primeiramente nesse filme, que eu bato palmas, não pela atriz por ser atriz esplêndida, mas por encaixar perfeitamente a atuação nesse filme, que vai para Luna Lovegood sem dúvida, que ela foi fenomenal como Luna. É a preferidinha aí do Vitor. Fala pra Sim, a gente, Evanna Vitor. Lynch. Cara, eu acho ela. Eu não sei, eu acho ela muito bonita, obviamente, né? Eu não sei, a personalidade dela eu acho muito fácil de se apegar, talvez, ao meu ver. Ela é porque ela é peculiar. inocente. Ela é doida de tão inocente que ela é. Eu acho por isso que eu gostei dela. Isso que dá. Isso que chama a atenção. Gostei muito também do pai dela, que é outro maluco. Eu acho ele um doido de jogar pedra. Eu não gosto dele, não. Dela eu gosto. Que isso? A Luna é melhor mesmo. O ponto que eu achei mais negativo de todo o filme, que no livro aconteceu de forma totalmente diferente, foi a morte de Sirius Black, que eu não podia ficar sem falar. Porque no filme fica lógico e evidente que ele morre, no livro não. No filme ele é atingido repentinamente por uma Avada Kedavra da Bellatrix, ela surge do nada e opa, toma, morre. E ele cai no véu. Mas no livro ele é atingido tem um duelo entre eles, que aliás esse duelo foi gravado, mas no finalmente ele foi cortado do filme. Tipo assim, por que, cara? Qual o objetivo? Por que, né? Esse duelo chegou a ser gravado, eles tiveram um gasto, investimento com isso e cortaram. Mas sobre a morte do Sirius, ele na verdade no final do duelo é atingido por um raio avermelhado, se eu me lembro bem, porque tem um tempinho também considerável que eu li os livros, tá? Ele é atingido por um raio pela Bellatrix e é jogado pelo véu. Então os fãs não sabiam se ele tinha morrido ou não, porque quando esse filme saiu só tinha até o 6º livro, o 7º ainda não tinha sido lançado. E os fãs estavam lá assistindo, de repente a Avada Kedavra, como assim? Acabou. Eu achei que nos filmes não deu pra gente criar uma relação muito amigável com os Sirius. No 4º filme ele aparece em uma ceninha, rapidinho. Sim, naquela parte da fogueira lá, né? Fogueira não, da chaminé. Isso. Aí no filme que ele vai aparecer de novo com fala de verdade, com papel de verdade. Ele dividiu ele contracenou com o Victor Krum no 4º filme. Uma falinha pra cada um. A gente tem essa. Acho que teve mais impacto pra quem era leitor dos livros. Ver o cara indo embora de vez. Entendeu? Sim. Tudo bem que em questão de orçamento, em questão também de ideias, é muito mais livre você escrever um livro do que você fazer um filme. Mas a gente precisa pôr sentido e ordem nas coisas, e o quinto filme foi um pouco bagunçado. Foi muita mudança de cena. E cara, o que foi a atuação de Lúcio Malfoy? O que foi a atuação de Lúcio Malfoy nesse filme? Ele chegou dizendo: eu sou o badass, sou o rei da porra toda, mas você não é, cara. Você não é essa areia toda. Muita areia pro teu caminhãozinho. O Lúcio ele vai ficando destruído, né, cara, daí pra frente. Sim, ele é um, assim, eu digo o Lúcio, mas não o ator e a atuação dele. Eu digo pelo papel, pelo personagem Lúcio Malfoy mesmo. Mas o ator é magnífico. Ele vai do 5º ao 7º filme, aliás, do 5º ao 8º filme, do 5º ao 7º livro, definhando. O Voldemort acaba com ele lentamente. Você vê isso nitidamente. Então, partimos para a escória da saga. Vamos ao 6º filme. Não, cara. Que isso, João Vitor? Escória da saga, não. Não tenho muito a dizer contra sobre o livro, mas se for para falar do filme, vai ser difícil de eu falar bem. Mas pode começar, Lucas. Cara, vamos começar pelo livro. Olha só, Lucas. João Vitor falou tão bem desse filme, mas tão bem que eu nem animei de ver. Imagina. Cara, o livro é sensacional, na minha opinião. O livro é bem escrito, o livro é Harry Potter de verdade. Não é igual o 5º. Aí você chega no filme.
Não, então, eu achei que o filme teve esse mesmo sentimento. Essa mesma... Sério? Sério, cara. Não Tô falando acredito. sério. Não pode. Sério, eu me identifico muito com o sexto livro. No sentido de quando eu li, do que foi apresentado no livro. E no filme eu achei que eles representaram bem. Tirando, aí eu vou concordar com você, tirando alguns detalhes. Alguns Tipo, a detalhes, famigerada... não, por favor. Não, a famigerada cena quando o Dumbledore morre. Que o Harry fica parado no filme, não faz nada. Sabe No livro... Sabe o motivo único de eu dizer que esse filme não teve desculpa? Ele foi adiado. Então, pra um filme ser adiado, tá faltando coisa. Mas esse adiamento é pra gente completar o que tá faltando. E a cagada continua mesmo. Sabe? Não teve. Ou não, aumentar mais ainda a cagada, não viu? Se teve um filme que foi problemático na produção, foi esse. Eu digo na questão de objetivo. O objetivo de um filme ser adiado, geralmente é esse. Porque eles precisam de mais tempo pra finalizar o filme. Ele era pra ter sido lançado em novembro de 2008. Saiu em julho de 2009. Quer dizer, meio ano aí. Mais até. 8 meses aproximadamente. O filme é foda. Mas foi um filme problemático na produção e isso acaba influenciando, querendo ou não. Apesar disso, a bilheteria foi muito boa. Teve aí mais de 930 milhões de arrecadação. Eu acho muito pra porcaria que foi. Eu queria... Cara, ele com os últimos dois, ele fecha uma trilogiazinha. Ele fecha um arco de história das Horcruxes. E eu achei o filme, cara, bem fiel ao livro. Quer ver? Você tem a morte da aranha, do Aragorn. Cara, isso quando eu li o livro, eu realmente pensei, isso não vai estar no filme. Eles cortaram o hospital da história, eles vão botar uma aranha morrendo? Eles vão dar um jeito. O que aconteceu, essa da parte da aranha? Como eu não li o filme, ó. Não li o livro e não vi o filme. Essa aranha, o Aragorn, é aquela do segundo filme, onde eles encontram... eu lembro dela. Ela morre no sexto livro. Então tem o enterro dela. Mas no livro é com muito mais detalhe. O Harry Potter é convidado pelo Hagrid pra ir no enterro. Caraca, como é que ela morre? De velhice. Sério? É causa natural. Eu pensei que do jeito que você tá falando que ela foi morta. Não. Com a vara quebrada. Não, porque... A vara quebrada, sei lá. Vara quebrada. Essa parte que ela morre, o contexto dela... Ela é quando o Harry tá buscando outra coisa, entendeu? Ela tá no meio de uma outra cena importante. Certo? E eu achei que fosse cortar essa cena do enterro dela no filme. Por não fazer sentido dentro do filme. Era um personagem que a gente não via tinha muito tempo. Que muita gente aposta que nem lembra. Abraços, Dobby. Abraços, Dobby. Mas colocaram ela no filme, colocaram... outras coisas, colocaram coisa a mais que não tem no livro. Talvez por isso tenham visto que eu não gosto tanto. Né? Tiraram o campeonato de quadribol. Mais uma vez, minha reclamação do quadribol. É o único campeonato de quadribol que o Harry vence. Apesar de não jogar a final, porque ele sempre dá um azar. E tiraram isso da história. Tiraram o namoro dele com a irmã do Rony. Botaram só um beijinho lá. Que beijinho tosco. Olhando para essas partes, realmente, foi ruim por esse sentido. Mas acho que foi bom, cara, por trazer Harry Potter de volta, por animar os fãs a verem de novo os filmes. Bom, eu sou de opinião contrária. Eu acho que deixou muito mais a desejar do que foi bom de assistir. Primeiro porque o objetivo do livro é mostrar... O protagonista do livro é Voldemort, e o que menos tem no livro é Voldemort, com exceção de Dobby, que foi excluído. Tem várias e várias cenas das lembranças do Tom Riddle, e elas foram praticamente cortadas, todas. O que você tem é só a lembrança dele convencendo o Slughorn a contar sobre as Horcruxes e o método de se criar. E o filme gira em torno disso, deles descobrirem qual foi essa conversa. Que é o que é mais importante ali, né? Pra andar a história. Tá, mas tem detalhes fundamentais de que o Voldemort, por exemplo, no caso do Tom Riddle, foi um aluno
digamos, como eu posso dizer, o Tom Riddle foi um aluno exemplar de Hogwarts. Ele ganhou medalhas. Inclusive, no segundo filme, se vocês pausarem a imagem, na cena em que o Harry vê o pai dele como capitão de quadribol lá, tem 3 medalhas. Uma delas é Tom Riddle. Ele ganhou uma condecoração dessas. Sabe um negócio que eu lembrei agora que eu achei muito interessante? Pra você ver o senso de continuidade nos filmes. A gente vê a penseira, aquela bacia, né, do Dumbledore, mergulhar e ver as lembranças dos outros, lá no segundo filme. Eu não entendi. Eu entendi bacia. Então, a penseira, aquela bacia do Dumbledore, que vê as lembranças dos outros, não tem? Aquela bacia de memórias? Isso. O nome dela é penseira. A gente vê ela no segundo filme. E a gente vê ela numa bacia mesmo, num negócio com... numa meia coluna, assim, um negócio todo ornamentado, bonitinho. E quando pula pro sexto filme, ela é só um negócio reto, um negócio mais mágico. Aí no último filme, quando o Harry vai usar ela de novo, aí já mostra das duas formas. Mostra ela toda ornamentada, mas ela também pode ser usada só o outro elemento dela, só o que realmente importa. 3 cenas foram acrescentadas ao filme. Cenas que eu digo acrescentadas não existiam no livro, não existem no livro. A primeira é a destruição da ponte, logo a primeira cena do filme, que eu gostei, que eu achei que ficou legal. É quando já mostra ele sequestrando o Olivaras, né? Foi pra dar um ar de destruição mesmo e dizer que os comensais não estão nem aí, eles querem foder a porra toda mesmo. Mas é isso que é bom de você conhecer o final da história, né? Você já pode fazer as cenas pensando nisso. Sim. A gente só ia saber do Olivaras no final. O que tinha acontecido. Sim. Outra cena que foi acrescentada foi a cena do Harry com aquela garçonete, quando ele tá naquele bar ou restaurante, que ele meio que paquera ela olha pra ele. Um detalhe que ela olha o jornal andando e não faz nada. O jornal se movimentando e ok, natural. Enfim, porque dá pra ver pela tela o jornal, que ele abaixa o jornal e tá lá, as imagens balançando. Pode ser que se ela fumasse maconha, às vezes ela achou, olha... Bom, ela tava servindo café, né? O nível de cafeína dela podia estar alto, quem sabe. Ela achou que tava vendo depois. Talvez. E a terceira cena, que aí eles acrescentaram, que também não existe no livro, é a destruição da toca, que eu também gostei. Que também é pra dizer, nós somos comensais da morte e vocês não estão seguros em lugar nenhum. Então... Eu achei essa da toca repetitiva, porque ela já aconteceria no último livro. Eu gostei pelo seguinte fato, a atriz que interpretou a Molly fez essa cena muito bem. Aquela cara que ela faz quando o Harry tá voltando, que ela tá assim, olhando de uma cara meio de sem esperança, pra toca pegando fogo, é muito boa. Eu acho que essa cena já vale o conjunto. A interpretação dela foi muito boa. Eu falei de ser repetitivo, né? No livro também tem uma batalha em Hogwarts, no final da história. No filme não. No filme é só um ataque com todo mundo dormindo. Sim, mas eles cortaram de propósito. Eu digo justamente por causa de ser repetitivo. Eles disseram isso mesmo. Que eles queriam que a última batalha fosse a batalha e não mais do mesmo, mais do que já aconteceu. Então eles queriam uma única batalha em Hogwarts e eu também não tiro o mérito deles por isso. Acho que ficou bom da forma que ficou. Essa de Hogwarts faz sentido. Agora da toca não. Sabe o que eles poderiam ter feito? Eu não sei como é que é, mas durante os créditos deveria ser durante o enterro. Se terminasse com o funeral ia terminar triste. Ia ser tipo... Mas terminou ia chamar mais atenção, não? Não, ia. Mas enfim, é uma cena que podia estar lá e não tá. Terminou triste. Eles substituíram a cena do funeral, que tinha todos os professores, tinha os amigos, tinha o Hagrid carregando o corpo do Dumbledore, por aquela cena que tá todo mundo de pé pro corpo dele, de frente pro corpo dele, e eles levantam a varinha e deixam aquela luzinha branca apontada pro céu. Isso, que foi bonito. Foi bonito, mas faltou coisa, foi muito vago. O funeral, a cena do funeral mostraria muito mais o respeito que
tipo, seres mágicos tem pelo Dumbledore. Tem uma cena com centauros, tem a própria escola mesmo presente ali. Vamos ter isso mais. Mas aí que eu digo, eles criam e acrescentam uma cena dele paquerando uma garçonete. E eles não podem fazer o funeral do Dumbledore, que é o maior bruxo que existe. Com certeza foi mais barato pagar a garçonete. É, né? Mas foi mais caro à custa dos fãs, né? Eles não gostaram. Quando é que a gente teve parte nessa história? Já falei muito mal desse filme, acho que podemos pular pros últimos, porque senão eu fico até amanhã falando mal dele aqui. Vitor, você leu esse livro, você viu esse filme, o último Vitor é agora. especialista em falar das Relíquias da Morte, porque foi o que ele leu com vontade. Já que você tá falando um pouco, cara. Cara, eu expliquei uma aula toda só daquele livro. Então fala... E eu não lembro nem um pouco dele. Então não adianta. Eu tô brincando. É porque a primeira parte como o filme, a primeira parte do livro não é tão boa, não. Uhum. Eu acho ela muito puxada, até que começa a dar uma engrenada. Bom, o que acontece? Esse livro, ele é o livro mais destoante do resto da saga. Ele é o único que não se passa em Hogwarts o tempo todo. É o único que o pessoal não volta para Hogwarts. Por mais que o tempo todo a gente fique sabendo o que está acontecendo na escola. Talvez por isso a gente tenha estranhado tanto no filme também. Porque o livro ele é bem assim. Ele é bem dividido entre a parte chata e a parte legal. E a parte boa. Aí no filme ficou assim. Ficou a parte chata, a primeira parte, e a boa para depois. Vocês acham que foi necessário fazer a divisão em 2 filmes para um livro? Ou seria possível comprimir isso tudo como eles fizeram com o 4? Eu acho que eles queriam tentar desenvolver melhor a história. A Liga do Triste, como você diz, faltando qualidade na direção, no esforço ali, né? Então eles tentaram dividir em 2 partes, uma para desenvolver a história e outra para desenvolver a cena de ação. Voltar a malhação, já que no livro elas são bem divididas. Certo. Eu gostei porque foi dividido, como eu até falei. A gente ganhou mais um ano pra despedir do Harry Potter. A gente que é fã, a gente sabe como é que é ruim quando uma série dessa acaba. Por mais que um filme tenha saído mediano e o outro tenha saído ótimo. Eu acho que ainda ficou melhor desse jeito do que se fosse toda a história do 7º livro em um filme só. A gente ia perder muita coisa. Eu acho que foi bom do jeito que foi, dividiu a parte mais metódica, mais parada da ação. Não tenho muito o que reclamar sobre essa divisão, não. Até porque o lançamento de um pro outro não foi tão demorado, foi rápido, né? Acho que foi 6 meses de diferença por aí. Foram aproximadamente 8 meses. Foi em novembro de 2010 saiu a primeira parte e em julho saiu a segunda do ano seguinte. Então assim, foi tranquilo, eu achei pelo menos. Até porque o livro é bem detalhado. Por ser o último também, acho que eles quiseram criar uma finalização de desfecho melhor. E pra conta ficou bonito também, que é 10 anos da franquia cinematográfica. Cara, eu lembro quando saiu o primeiro trailer da última parte. Tinha aquele punhado de cena da luta, aquele monte de coisa da luta final do Harry com o Voldemort. Aí tinha o Voldemort falando Only I can live forever. E o título assim, pá, Harry Potter. O marketing foi muito bom pra esse filme. Eu vou confessar uma nubada aqui agora, que eu achava que as Relíquias da Morte eram as 7 Horcruxes, não as relíquias em si. Até que eu li. Não, mas até... tá, não, beleza. Mas eu passei um bom tempo acreditando nisso. Não, mas dá pra confundir, realmente. Realmente, você não... É mesmo, agora que eu percebi. Nossa, eu expliquei pra ele. Caralho. As Relíquias da Morte são 3. Esquecido, cara. Ei, Vitor. Eu tinha esquecido. Eu li o livro sem perceber isso, caralho. Sério? Bem, eu não lembro agora, né? Eu não tinha nem tava nem lembrando dessa parte da varinha, da capa e da pedra. Meu Deus do céu.
Caraca, essa parte é muito boa no livro. Não É tava por nem isso. lembrando. Por isso, Vitor, que você chega na página 300 de um livro e tem que ler tudo de novo. Por aí. Cara, Porra, mas eu peguei o. Só li o último livro. pô, Me dá um crédito aí que o João Vitor me contou o resto, no boca a boca. Pra não restar dúvida, então, as Relíquias da Morte, na verdade, são os três itens de maior poder do mundo mágico: a Varinha das Varinhas, a Pedra da Ressurreição e a Capa da Invisibilidade. exato. E exato. as E as Horcruxes são 7 no total, são as relíquias que Voldemort utilizava para se manter vivo. É o tal do feitiço que ele sondou do Slughorn no sexto filme, que foi mostrado no sexto filme. E são, se não me engano, Lucas me corrija por favor, o Diário de Tom Riddle, que foi destruído no segundo filme, no segundo livro. Sim. O Anel, Exato. que foi destruído pelo Dumbledore. Foi com a espada do Godric Gryffindor, mas não por ser a espada. Por ser. Ela tá infectada com o veneno do basilisco. Estava na Câmara Secreta. O que não a destrói, a fortalece. Exatamente. Tem um medalhão, que é o colar de Salazar Slytherin, que o Rony destruiu com a espada naquela cena do sétimo filme. Isso. Tem a Exatamente. taça de Helga Lufa-Lufa, que foi destruída pela Hermione, que é a que estava no cofre da Bellatrix, que ela destruiu também com o dente de basilisco, que eles entraram na Câmara Secreta. Isso aqui também foi muito louco, né? O Rony descobrindo que fala Sim, que é o Pidgeoglot. Ele Assim. do nada. E ele do nada dá a sacada de podemos destruir com a presa do basilisco, sabe? E a presa do basilisco ainda funciona depois de 5 anos. Não, porque assim. Apesar de ele ter a carta idiota, ele é um cara que fez isso, né? Né, alguma coisa tinha que saber também, Ele né? tem que ter um talento, né? Pra ser um dos 3. Mas eu acho que foi legal porque no filme eles voltaram na Câmara Secreta de fato. Mostrou eles lá dentro. Sim. Eles destruindo. Teve Né? a E cena. foi onde tem a cena do beijo do Rony com a Hermione, que não tem no Putz, livro. demorou pra caramba, hein, pra rolar. Né? Mas assim, foi uma festa, né? Foi. Sabe quando você pega aquelas versões do filme filmadas de dentro do Sim, cinema? a reação do público, O povo, jovens. reação Oi? da audiência. Isso, é. Cara, você vê a galera explodindo, velho, de felicidade. Isso é muito legal de ver. Tem também o O diadema. diadema da moça, como é que é? Rowena Da Rowena Rowena Corvinal. Ravenclaw. Rowena Isso. Corvinal. Ou Ravena Ravenclaw, ficou a Ravena tradução. Ravenclaw, nossa. Tem o diadema de Ravena. Rowena, que foi destruído pelo fogo maldito. É o feitiço lá. Isso. E tem a Nagini, destruída pelo Neville com a espada também. Você vê que a espada foi crucial, né? Nossa, ela destruiu, sabe? Sem ela, meu Deus, coitado do Potter e companhia. E a o Harry Potter também. A sétima, que ele nunca pretendeu criar, aliás, ele pretendeu criar porque foi dito que ele queria criar 7, mas ele tinha criado 6 antes de ter perdido as forças 13 anos antes do primeiro livro, que foi o Harry Potter, que ele criou justamente aí, antes de perder as forças, que o próprio Voldemort destruiu, que era a cicatriz dele, usando Exato. a Avada Kedavra. Vale lembrar que o último filme, ele foi muito bem recebido pelos fãs, pelo fandom em geral do Harry Potter. Você acha que é o melhor filme, Vitor? O último? O 8º? O 8º, não, eu acho melhor o 3º, mas eu poderia votar fielmente no 8º como o segundo melhor. Beleza. E por mais que eu ache o 3º e o 6º muito bons, eu acho que o 8º, ele tem aquele sentimento, entende? De caraca, tá acabando. Sim. Entendeu? E ele tem muita homenagenzinha para fã, cara. Muita coisa que a gente queria ver na tela tá lá. Acho que por isso ele é o melhor de todos. E ele foi tão bem aceito que isso dá pra se ver isso pelos números também. Foi o de maior bilheteria, né? Passou de 1 bilhão e 300 bilhões a arrecadação do filme. Maior bilheteria. O único filme foi a maior bilheteria da série toda. Ele ganhou um prêmio de contribuição ao cinema britânico, cara, pra você ter ideia. Sim, e falar em
contribuição e arrecadação e coisas assim, premiação, só o segundo filme, Câmara Secreta, e o quinto, Ordem da Fênix, não foram cotados ao Oscar. Não concorreram ao Oscar. O que é uma raiva que eu tenho até hoje, né, cara? Harry Potter nunca levou nenhum Oscar pra casa. Isso a gente poderia ficar um cast inteiro discutindo e argumentando, porque tem embasamento pra isso. 8 filmes. Como assim nunca levou, cara? Nunca levou fotografia, nunca levou efeito visual. É muito comparado assim com O Senhor dos Anéis. Foram 3 filmes e ganhou 17 Oscars. Mas eu acho que Hollywood puxou um pouco o saco do Senhor dos Anéis. Mas também com o orçamento que o Senhor dos Anéis teve, eu acho que não é tão difícil fazer um filme da gama que foi, né? Isso que eu fiquei surpreso quando eu tava pesquisando. O orçamento para as 2 partes das Relíquias da Morte, parte 1 e parte 2, foi de 250 milhões. Que foi o mesmo orçamento, cara, por exemplo, aí do primeiro Vingadores. Pois é, eles souberam aproveitar, apesar de ter sido o mesmo diretor que está aí desde o quinto filme, porque ele começou mais ou menos, se saiu bem mal, e depois ele foi melhorando, na minha não tão humilde opinião. Mas, isso aí. Eu não posso ficar sem falar de uma cena que pra mim foi a melhor cena do filme, do último filme, que foi Molly versus Bellatrix. Naquela cena, o cinema quebrou. Eu gosto daquela que tá... Eu gosto daquela que tá... Tem todos os alunos assim enfileirados no salão principal. Aí... Acho que é o próprio Snape mesmo que fala, dá aquele discurso, né, do vilão. Aí o Harry sai, assim, o Harry mostra que ele tá dentro da escola, saindo de trás, assim, que ele tava escondido. Aquilo foi muito legal, cara. Foi ele desafiando mesmo. Foi a personalidade do Harry do livro mostrando no filme. E fora também o duelo, né, da McGonagall com ele, com o Snape. Foi uma cena assim bem forte também. E você vê que ele arrebata os 2 feitiços dela justamente pros 2 capangas que estão atrás dele. Ele nocauteou os capangas dele mesmo. Caraca, isso eu nunca tinha reparado. Olha lá como o jeito que ele se movimenta. Ele faz exatamente o movimento quando acerta um e quando acerta o outro. Isso que é muito interessante, velho. Tanto no livro quanto no filme. Cada vez que você vê, cada vez que você lê, você percebe um detalhe novo, cara. Muito legal. Vou conferir da próxima vez. Uma coisa que eu gostei, que foi o final mesmo, foi a morte do Voldemort. Eu preferia a morte dele no filme do que no livro. No livro ele só morre, né? Ele morre recebendo um Expelliarmus no Harry. Depois ele cai e acabou. Não, ricochete ali. Fica o corpo dele, fica normal. Ele cai mesmo. Sabe? Aí conta mais ou menos o corpo sem vida, não sei o que lá das contas. E no filme eu gostei, eu preferi daquela forma, sabe? O mano a mano mesmo. Que foi, cara, o combate deles foi bem construído, velho. Sim. Foi um combate pra dar agonia. Eles... Caraca, esqueci a palavra do feitiço. Que merda. Caraca, o feitiço do teletransporte. Aparatando. Isso, desaparatar. Isso, aparatando e desaparatando, os 2 juntos. E aquela coisa louca, não sei o que, até que cai os 2 no pátio, só tem a luta deles acontecendo. Sim, aquela música de fundo de vai Harry, vai Harry, vai Harry. Vai. Você levantando da cadeira, vai, filho da puta. Alguma última consideração a fazer sobre o livro e filme? Cara, só que vale muito a pena. Não só esses filmes individuais, mas a saga toda. Você acompanhar toda a história do Harry. Por mais que hoje a gente já conhece muita coisa. Quem nunca leu já sabe muita coisa da história. Mas ele tem muita coisa que dá pra descobrir só lendo, só assistindo os filmes. Então vale muito a pena por causa disso. A gente... Você teve essa experiência, né, cara? De crescer com Harry Potter. Certo? Sim. Então, o primeiro contato que eu tinha lá 7, 8 anos. Tô com 20. A gente cresceu lendo livro, a gente cresceu vendo filme. Então a gente tem esse carinho. E querendo ou não, tudo que envolve magia, hoje, a gente tem essa vontade de ver.
essa nostalgia por conta de Harry Potter. A gente pode ficar aqui muito mais tempo falando, mas acho que a gente já deu uma boa palhinha do que é a série de filmes e de livros. Só um adentro, John, antes de a gente terminar de vez, vale lembrar aí, cara, que em 2016 agora estreia Animais Fantásticos e Onde Habitam, que é esse spin-off da série Harry Potter, se passa no mesmo universo, mas se passa antes da história, se passa aí 70, 80 anos antes da história. Vai ter mais informação aí no post pra vocês ficarem sabendo. Bom, então eu acho que é isso, a gente encerra por aqui. Então, obrigado quem assistiu a gente até aqui, obrigado quem acompanhou a gente e acompanhe sempre, manda aquele feedback maroto. Eu me despeço também pelo Vitor, que teve que se ausentar nesse final. Nosso muito obrigado e tchau. E vocês pararam de ouvir ele agora porque, enfim, acho que acabou a internet no PC da Xuxa dele, ele teve que ir embora. Mas acontece, ele tava aí. Eu juro solenemente não fazer nada de bom, mal feito, feito. Mal feito, feito.